Juridiquê, juridicou, juridiquês. Juridiquê, juridiquê. Juridiquê, juridicou, juridiquês. Juridiquê, juridicou, juridiquê. Olá a todos os nossos participantes que prestigiam o nosso podcast, o Juridiquê. Aqui você entende o direito de um jeito fácil. Sabe aquele juridiquês todo que o pessoal gosta de falar difícil, que você nunca entendeu ou teve dificuldade? Ou já sofreu algum prejuízo em razão da dificuldade desses conceitos jurídicos? Aqui não tem isso, aqui a gente traduz o direito para você. E hoje o nosso tema é super importante para todos nós, porque ou nós trabalhamos ou nós empregamos alguém. O tema do nosso podcast hoje é direito do trabalho. O direito do trabalho é para quem? Para o trabalhador, para o empregador, para todo mundo. Então nós vamos traduzir isso aqui hoje. E quem está comigo é um advogado querido que eu admiro muito, que é aqui da minha cidade também. A gente está na grande e maravilhosa Joaçaba, no oeste de Santa Catarina, no sul do país. E eu recebo aqui com muito carinho o profissional Ciro Reck. Ele que é advogado, especialista em direito do trabalho e muito experiente nessa área. E ele vai nos ajudar hoje a traduzir o que é o direito do trabalho, quais são esses direitos estabelecidos do empregador, do empregado, o que pode, o que não pode, de um jeito simples para você. Ciro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite prontamente. É uma alegria, uma honra ter você aqui. Já falei isso pra você, né? Você é uma referência de direito do trabalho pra mim. Não só porque você é muito competente, mas pela tua postura. É uma postura muito séria, muito humana. A gente faz piada com o profissional do direito, né? Advogado é safado. Sim, como tem advogado safado, tem dentista, tem professor, tem engenheiro. Mas tem muita gente boa, séria e que honra o direito. E o Ciro é uma dessas pessoas. Obrigada, Ciro. Eu que agradeço primeiramente, Jéssica, os elogios e obviamente que é recíproco, né? E sim, vamos tentar da maneira mais simples possível, né? Estabelecer um diálogo aqui sobre direito do trabalho, relação de trabalho, enfim. Maravilha, Ciro. Vamos começar esclarecendo para o pessoal que está nos acompanhando aí o que é o direito do trabalho, né? Para que ele serve? Onde é que ele está escrito? Está num lugar só? Está em todos os lugares? Como é que isso funciona? Então, basicamente ele vai abranger as relações de trabalho. Ou seja, toda e qualquer relação de trabalho, nós vamos tratar do direito trabalhista. Aonde nós encontramos ele? Na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Ou seja, ali nós temos todos os ditames legais que vão reger um contrato de trabalho, seja ele escrito, seja ele tácito, seja ele um contrato com vínculo de emprego ou sem vínculo de emprego, né? Uma prestação de serviço. Todas essas normas, essas leis, como funciona, nós vamos encontrar na Consolidação das Leis do Trabalho. Então, assim, quando eu falo em direito do trabalho, pensando nas relações privadas, a referência é CLT. CLT. Consolidação das Leis Trabalhistas. Consolidação das Leis Trabalhistas. Obviamente, ela se aplica a toda e qualquer prestação de serviço. Tá, mesmo que o sujeito não tenha uma carteira de trabalho. Mesmo que o sujeito não tenha uma carteira de trabalho. Porque você tem o vínculo de emprego. Vou tentar exemplificar. Né? Você contrata um funcionário. Né? Você precisa que ele esteja lá na sua empresa 6 dias por semana, 25 dias por mês, que ele faça uma jornada de 8 horas diárias. Esse funcionário tem vínculo, você anota a carteira, paga salário, paga hora extra, enfim. O exemplo mais corriqueiro de quando você não tem vínculo de emprego e você tem uma prestação de serviço que não gera vínculo, aquela diarista, né? Que você contrata na sua casa, que vem lá uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Às vezes ela mesma escolhe o dia que ela vem na sua casa, né? Não posso ir na quinta, vou na terça, não posso ir na terça, vou na sexta. Ou seja, você não estabelece um vínculo de subordinação, ou seja, então não tem vínculo de emprego, então é uma simples prestação de serviço. Mas caso ela entenda que deva discutir essa relação, é a CLT que vai abarcar ela. Então é lá que você vai encontrar o pseudo-direito, se ela tem ou não, alguma coisa que ela queira discutir. Mas se eu sou servidor público, por exemplo, municipal, estadual, daí já foge dessa lei.
Especificamente não foge dessa lei, né? Porque hoje nós temos servidores estatutários, Sim. que têm estatuto, tem regimentos internos, enfim. Que aí o próprio órgão que contrata tem algumas regras que são específicas para aquela relação. E tem aqueles servidores públicos, por exemplo, de empresas de economia mista, que são contratados via CLT, concursados, mas contratados via CLT. Tipo o funcionário do Banco do Brasil. Tipo o funcionário do Banco do Brasil, o funcionário da Caixa Econômica Federal, né? Diferentemente, por exemplo, da grande maioria dos funcionários do poder, dos cargos, que daí não seriam nem funcionários, do Poder Judiciário. Eles têm estatuto próprio, né? Ou seja, eles têm modelo diferente de estabilidade, que não é a estabilidade da CLT. Né? Por exemplo, quem ocupa um cargo público, né? Ele tem 3 anos para adquirir estabilidade, depois ele só pode ser demitido por um fato grave, comprovado e tal, diferentemente da CLT, que né? A forma como você pode demitir, por exemplo, um funcionário por justa causa é muito mais simples, né? Muito mais ágil, você não depende de que o funcionário se defenda na fase administrativa para dizer, não, eu não cometi a justa causa. Diferentemente desses cargos públicos, né? Então aqui está uma das diferenças, existem várias. Tá. E me diz uma coisa, essa regra para trabalhadores vale para todos os trabalhadores do Brasil ou tem algum tipo de distinção? Não, quem é mulher não pode, quem está no Nordeste não pode. A CLT vale para todas as pessoas que trabalham com vínculo ou sem vínculo, certo? 100% para todas as pessoas que... Tanto é que a emenda 45, lá de 2004, ela veio a dirimir qualquer dúvida. Ela fala em prestação de serviço. Show. Não precisa ter vínculo de emprego. Você precisa prestar serviço, você está na CLT. Então, todos que estão nos acompanhando, eu acho que essa é uma informação bem importante e que suscita muitas dúvidas. Então, o que rege a minha relação de trabalho, né? Com vínculo ou sem vínculo, é esse documento. Independente de você estar registrado na carteira ou não, existem regras, direitos e deveres do trabalhador. Também para não ficar aquela sensação que a gente escuta muito de que o trabalhador só tem direitos, né? Então, o empregador normalmente fala que o trabalhador só tem direitos, o empregado fala que ele só tem deveres. A regra, a CLT basicamente, é um documento que traz direitos e deveres para ambas as partes, certo? Absolutamente sim. Direitos e deveres para ambas as partes. Ela só precisa ser aplicada. O que falta às vezes, professora Jéssica, é um pouco de informação. Até do empregador, né? Que ele teria até mais condições de buscar essas informações e usar a CLT. Eu sempre digo, você pode usar a CLT. Não tem problema nenhum, né? O funcionário tem direito, sim, ele tem direito a receber salário, ele tem direito a receber hora extra, adicional noturna, insalubridade, se a atividade for insalubre, enfim, FGTS, né? Jornada de 8 horas diárias, mas ele tem deveres, né? Ele precisa entregar, ele precisa produzir, né? Cumprir Ele as precisa regras da cumprir as regras da empresa, né? Enfim, se você usar essa lei, né, a seu favor, tá tudo certo. Então, às vezes, a gente acha que o funcionário só tem direitos. Não, ele tem deveres também. Absolutamente. Na CLT, que é a nossa consolidação, ela tem muitos deveres ao empregado. Eu falo sempre para os estudantes de primeiro semestre, que o direito é uma via de mão dupla, né? Uma das características do direito é a bilateralidade. Ou seja, se eu tenho um direito, se eu posso exigir algo de alguém, significa que alguém tem uma contraprestação para comigo. Alguém tem um dever comigo. Então, a um direito sempre corresponde um dever. O que acontece, eu concordo com o Dr. Ciro, é que eventualmente existe uma deturpação da legislação, né? Um pouco de vitimização. Coitado do empregado. o empregador sofre. Não. É um documento que traz aspectos para ambas as partes. Mas quando se fala em atuação, falando da tua atuação, assim, Dr. Ciro, normalmente o profissional do direito, ele atua ou para o empregador ou para o empregado, até para não haver um choque, né? Conflito de interesse. A tua atuação é mais para o empregador. Eu falo com extrema tranquilidade. Eu faço 90% da minha atividade com o empregador. Eu faço eventualmente empregado, né? Mas são situações específicas, enfim. Mas eu prefiro, gosto, me criei dentro dessa área empresarial, né? Claro. Então, eu particularmente prefiro atuar
com as empresas. Eu pergunto porque eu trabalho com proteção de dados. E quando você trabalha em proteção de dados, você também acaba ocupando ou uma posição de defesa da empresa ou do titular de dados. E também, pelo meu vínculo com as empresas, acabou que eu segui esse ramo, né? Então, não tem problema nenhum, mas é importante a gente entender... Isso. Porque até para não haver conflito, né? Daqui a pouco ele tá, ora defendendo o empregador, ora o empregado. Isso pode gerar também um mal-estar com relação às partes, Se né? você me permite, eu acho que o que a gente precisa ter é lealdade, né? Eu sempre primo muito pela lealdade, né? Então, você não tem problema de defender a empresa e de defender o empregado, né? Eu acho que o que você precisa fazer é ver se realmente existe consistência no direito, tanto da empresa como do empregado, quando ele te procura, né? Então, aqui que está o X da questão. Se a pessoa te procura, eu pelo menos, né, particularmente, aí Ótimo, eu respeito absolutamente todos os colegas. A pessoa me procurou e eu entendo que realmente não cabe, ou realmente ele não tem direito, eu não faço. Eu brinco que aventura jurídica não funciona, né? Eu acho que eu sou extremamente pragmático e da mesma forma que a empresa, né? Porque às vezes a empresa comete o seu equívoco, né? Deixa de cumprir a legislação, esqueceu alguma coisa, não sabia, né? Sim. Às vezes não tinha noção, né? Porque nem todo empregador conhece, porque são muitas regras. Eu falo né? que a gente tem hoje vigente mais de 5 milhões de normas nesse país. Gente, isso não é para amador. Não é para amador, até porque tem um princípio no direito que diz que nós somos obrigados a conhecer todas as normas, né? Que nós não podemos alegar o desconhecimento. Isso é humanamente impossível, mesmo para profissionais do direito. Impossível. Então, assim, vai acontecer um equívoco, uma falha, um esquecimento, às vezes das duas partes. Das duas partes. Né? Tanto do empregado quanto do empregador. Eu já estive nas duas posições. E a gente sabe que às vezes a gente, né, tem um horário de trabalho. Cheguei atrasado, tinha uma conduta esperada, tinha uma tarefa, não consegui, né? Então, é normal. E pro empregador também. Eventualmente tinha que fazer o pagamento de uma atividade, poxa, passou. São coisas corriqueiras do dia a dia, né? Às vezes o empregador, ele entende que pequenos lapsos de tempo não geram hora extra, né? Então nós temos uma regra lá na CLT que diz que se tolera até 10 minutos diários, tanto para o funcionário chegar atrasado que você não desconta, como para ele trabalhar mais e você não pagar hora extra. Mas tem um limite temporal ali. E às vezes o empregador não conhece qual é esse limite temporal. Sim. E aí, né, ele emprega o funcionário lá por 5 anos, o funcionário sai e vem cobrar essas horas extras. Aí ele diz, mas eu achei que não precisava, eu achei que não gerava, enfim. Mas é um desconhecimento próprio da lei, né? E às vezes são coisas bobas, assim, esse teu comentário me fez recordar que no início dessa semana eu atendi um empresário e ele tava falando assim... que tava com um problema com os funcionários que trabalhavam no período da tarde, da 1h30 às 5h30, que no meio da tarde ele concedia o intervalo legal de 15 minutos e que eles ficavam meia hora. Daí eu fiquei me perguntando, mas se o período são 4 horas, será que ele é obrigado a dar os 30 minutos? Eu fui entender, assim, né, como que era o regime de trabalho e tal, e chegamos à conclusão que, efetivamente, ele não estaria obrigado a fazer, né, essa dispensa do tempo. Ele falou, nossa, desde que eu contratei os meus funcionários, eu dispenso eles no meio da tarde de 15 a 20 minutos para eles tomarem um café, para eles se reunirem lá na Copa. Nunca deu problema, só que agora o pessoal começou a extrapolar. E assim, tu vê, né? Ele também não sabia que ele não era obrigado a... E ele fazia e só vai deixar de fazer porque o pessoal abusou. Exatamente, pelo regime parcial, né? De 4 horas ele não é obrigado a dar intervalo, não porque tá é obrigado, na CLT, exato, né? exato. Então, mas às vezes, obviamente, você faz isso como benesse, mas aí tá a questão da contrapartida, né? O funcionário também, às vezes, perde o time do negócio, abusa, né? Então, eu sempre digo, é uma via de mão dupla. É um contrato, né? É um contrato. O contrato de trabalho é uma via de mão dupla, né? As duas partes precisam respeitar os limites, né? Quer dizer, o empregador precisa dar um intervalo, mas o empregado também precisa respeitar. Né? Porque senão você acaba criando um inconveniente e esse inconveniente acaba criando um problema para a empresa toda, né? Possivelmente que foi o que aconteceu com esse empresário. Ô Ciro, uma coisa que assim também era antes de me formar no direito e depois assim, porque eu não atuo no direito do trabalho, pessoal, tudo que eu tô perguntando aqui pro Ciro tem coisa que eu não sei mesmo. O empregador, ele pode escolher se ele vai só assinar a carteira de trabalho e não fazer um contrato escrito?
Não, ele precisa fazer um contrato Obrigatoriamente escrito. ele tem que ter um contrato Quer dizer, escrito. não, eu não vou falar aqui obrigatoriamente, porque existe o contrato, existe até o contrato de trabalho tácito, né? Que você não assina nem a carteira. Ou você assina a carteira e não assina o contrato. Mas por que é importante você ter um contrato de trabalho? O contrato já fala, contrato, você estabelece regras nesse contrato. O que vai constar ali? A qualificação das partes, o que a pessoa vai fazer, o horário que ela vai cumprir, o salário que ela vai receber, enfim, e outras normas que você entende que são importantes, você já delimita ali. Por quê? Porque todo mundo já sabe o que vai acontecer. O que pode e o que não pode. O que pode e o que não pode, ou seja, e dentre outros documentos que a empresa precisa ter, né? Para se resguardar, por força de lei ou até mesmo para se resguardar, né? Mas o contrato de trabalho é extremamente importante, porque ele delimita regras, né? Olha, você vai fazer isso, a sua jornada de trabalho é essa, e você vai receber tanto. Essas seriam basicamente as informações, o mínimo, as mais importantes que você deve ter. E depois adiante, assim, que outras informações, assim, são importantes, que minimizam risco do empregador, assim, por exemplo, se paga hora extra, se usa veículo do carro. Agora, com a questão da proteção de dados, a gente também está adequando os contratos de trabalho por conta da proteção de dados. Por quê? Porque você coleta o dado do empregado e eventualmente compartilha com um terceiro. Eventualmente você usa a imagem do funcionário para uma atividade da empresa. Eventualmente o funcionário está monitorado. Então tem várias questões que a gente não... eventualmente até previa, mas não deixava de modo claro no contrato de trabalho, e agora, com a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, isso precisa ficar um pouco mais evidente, né? Ou você delimita isso no contrato, ou depois você faz aditivos, que não tem problema nenhum, você pode editar, né? Essa questão do uso de imagem, por exemplo, né? O uso de imagem não tem a menor dúvida que tem que ser aditivado, né? Você vai usar a imagem do funcionário, um termo específico, a questão do uso de carro, enfim, aqui a gente tem uma série de situações. A jornada de trabalho, né, para aquelas empresas, hoje pela nova CLT, até 20 funcionários, você não precisa ter cartão ponto. Sim. Mas por exemplo, quando eu até atendo um empregador que não tenha nem os 20, eu oriento ele, eu sugiro a ele que, se ele puder ter o cartão ponto, é uma segurança. Por quê? Porque é uma prova pré-constituída. Se você tem uma prova pré-constituída, o funcionário anotava a jornada de trabalho dele todo dia, depois ele não pode chegar, né, numa pseudo-ação trabalhista, enfim, numa demanda que ele tenha, e dizer assim, olha, eu trabalhava mais do que está na folha de cartão ponto. Ele tem que provar. A prova é dele. Agora, você imagine se você não tem o cartão ponto. Aí ferrou, né? Aí tu tem exatamente. que dizer que o cara estava trabalhando só as horas. E aí você precisa fazer a prova. Então, mesmo para aquelas empresas que estão desobrigadas, óbvio que às vezes é um empecilho, você precisa de gente. Não é fácil. Lidar com documento não é fácil. Às vezes as empresas, as pessoas lidam com a simplicidade pura, né? Sim. Então você tem essa dificuldade. Mas se você puder fazer, faça. Nunca é demais. O documento feito, assinado, nunca é demais. Por quê? Porque é uma prova pré-constituída. Por mais que, isso é importante deixar claro, o direito do trabalho, ele prima muito pelo princípio da primazia da realidade. O que é o princípio da primazia da realidade? Isso é difícil, pessoal. Primazia da realidade. Primazia da realidade. O direito do trabalho, as pessoas não gostam muito de falar de princípios, mas eu gosto, porque é importante. Eles regem o nosso direito, mas esse princípio ele é importante por quê? O que é a primazia da realidade? A realidade se sobrepõe ao documento. Não adianta eu escrever no contrato de trabalho que eu contratei um funcionário para fazer X atividade e eu coloco ele fazendo outra. Não vale nada. Não vale nada. Vale a realidade. Vale a realidade. Boa. Então, esse princípio, ele sempre tem que estar em mente do empregador. Não adianta eu vou forjar. Essa é a palavra. Fazer um contratinho fake. Um contratinho fake, mas basicamente isso. Mas o pessoal acho que não faz isso, né, gente? Essa coisa de contratinho fake é difícil. Não é pouca. É difícil. Aqui no Sul, o pessoal não faz isso. É difícil. Mas acontece. Infelizmente acontece. E às vezes até detalhes, sabe? Minúcias que você precisa separar para que realmente as pessoas entendam. Depois a pessoa entende que foi contratada para fazer X, mas era cobrado dela X e Y. Né? Então, qual a descrição das atividades
que aquele cargo merece ter. O servente, o diretor da empresa, enfim, o que ele faz? É sempre importante você descrever as atividades, né? Porque depois a pessoa diz, não, mas eu não fui contratado para fazer isso. Sim. Não, foi sim, está aqui. A descrição da atividade está feita. Isso é um outro documento importante, que você não gera mais discussão. Ou seja, eu sabia de antemão que eu ia ser contratado para fazer X atividades e que eu fazia X atividades. Ciro não pode fazer mais nada além disso? Pode. Quando eu fui contratada a primeira vez que eu era secretária, era assessora, né, assistente. E daí, um belo dia, eu descobri que tinha que servir café nas reuniões. Eu não tive problema nenhum, fiz isso 12 anos. E a coordenação, pra colocar aquele café na xícara, levar na bandeja, era um trauma pra mim. Mas é isso, né? Mas assim, tava dentro das atividades de secretaria, esse acompanhamento das reuniões e um cuidado. Isso é muito tranquilo, né? Eu sempre deixo isso muito claro, porque o judiciário, inclusive, é muito tranquilo nesse sentido, né? Não é qualquer coisa que vai dar um acúmulo de função, não é porque você fazia uma coisinha lá uma vez por semana, ou servia um café. Porque eu servia café, então agora eu tenho um acúmulo de função. Tem que receber como copeira. Tem que receber. Eu não vou nem pedir, porque eu não sei fazer café, era só servir mesmo, então tá. Mas é isso, só para delimitar, porque é sempre importante, né? Eu acho que aquilo que está escrito e que realmente acontecia é prova pré-constituída, né? Se o empregado resolver discutir, ele vai ter que provar que era diferente daquilo. Pessoal, acho que isso já foi ouro dessa entrevista, né? Então, de nada adianta eu ter o papel se a realidade é outra. O princípio da primazia da realidade, ele rege o direito do trabalho, não tem jeito. E assim tem que ser, né? Porque não pode ser diferente. Porque, infelizmente, né, a gente... não é uma questão de imposição. Você imagine qual a relação de empregado e empregador. Né? É uma relação... de repente, imposição seja uma palavra um pouco forte. Né? Eu acho que até tem que ser corrigida. Mas é uma relação que as pessoas não falam a mesma língua. Sim. Né? Então, quer dizer, o empregador... Ou às vezes também ele sem querer, ou né, ele nem percebe que ele acaba impondo algumas situações e o empregado acaba fazendo e nem discutindo. Sim, porque né? não quer perder o emprego. Porque não quer perder o emprego. Exato, ele está numa condição. Então, por isso que o direito do trabalho é regido por esse princípio. Show. Mas na dúvida... ter a documentação, né? No caso dos nossos clientes novos aí, a gente está elaborando contratos novos, pensando em proteção de dados, os antigos, termo aditivo. Termo aditivo. E termo aditivo, zero problemas, né? Desde que esse termo aditivo, obviamente, não vá excluir direitos, deveres já estabelecidos, né? Isso, exatamente. Mas assim, a gente também tem que deixar claro, né? Porque existe... Né? Você não tem direito adquirido dentro do contrato de trabalho. Sim. Você tem direito a não ter redução de salário, a questão de jornada. Você, né? Você tem, você está escrito lá na CLT até onde você pode ir, as formas que você pode fazer. Mas enfim, existem situações dentro do contrato de trabalho que elas são discutidas ano a ano. Vale alimentação, vale transporte, algum benefício que você dá, né? Enfim, isso é importante. Até porque isso é importante que tu falou, né, Ciro? Além da CLT, né, que é a consolidação das leis, tem a questão específica de cada ramo. Porque eu posso ter convenções coletivas de professores, por exemplo. Convenção coletiva de metalúrgicos. E eu posso ter regras diferentes nessas convenções coletivas de classes específicas? Absolutamente sim, para algumas matérias. Né? Ou seja, a convenção coletiva, inclusive com as alterações vindas em 2017, da consolidação das leis do trabalho, né? Ela até fala lá que vale o acordado sobre o legislado, mas ele tem limitação desse acordado. Por exemplo, eu não posso mudar a jornada de trabalho. Eu tenho uma limitação de jornada de trabalho, que a CLT fala lá, né? Que a jornada de trabalho é de 44 horas semanais, né? Que você... Se for mais, pagar se você vai... Exato. Então, eu não posso... um exemplo até esdrúxulo, mas é importante que se diga aqui. A convenção não pode vir e dizer assim, não, o funcionário vai trabalhar 50 horas por semana sem receber extra. Não vai, não pode. Sim. Não pode, porque tem uma limitação legal. Existem, por exemplo, jornadas excepcionais, 12 por 36. Né? Então, numa semana você vai trabalhar 48, na outra você vai trabalhar 36. Então, você compensa. Então, são jornadas excepcionais. Mas a regra é,
né? A convenção, ela pode discutir tudo, mas ela tem algumas limitações. Sim. Por exemplo, jornada é um exemplo que eu não posso. Eu não posso dizer que o meu funcionário vai trabalhar 45 horas e não vai receber hora extra. Sim. Se ele fizer 45 horas, ele vai receber A extra. convenção é um documento específico, né, uma norma especial, mas que não pode nunca confrontar a geral no que diz respeito às regras gerais para o trabalhador. Exatamente. Agora, como você perguntou, cada um pode ter sua regra. Pode ter a convenção pode ter benefícios diferentes. Sim. Né? Qualquer benefício que você traga, a convenção do professor paga vale alimentação de X, a convenção do motorista paga vale alimentação Y. Ok. Completamente natural, é assim que funciona. Cada sindicato discute, né, a convenção da sua categoria. Preserva e tenta preservar os direitos da sua categoria. Né? Tanto o sindicato da empresa como do empregador. O empregador como do empregado. Eu ia né? dizer isso, assim. Então, em cada ramo, eu vou ter basicamente o sindicato do empregador e o sindicato do empregado, né? Que é o órgão que representa direitos do empregador ou do empregado. E eles constroem juntos essa convenção. Exato. Eles discutem e dizem, não, para o metalúrgico agora, os empregados vão pedir isso, o empregador vai dizer, eu posso dar isso, até chegar num consenso. É uma discussão sadia, salutar, Sim. né, que existe entre sindicatos, até porque imagine, como é que uma empresa que tem 10 mil funcionários, ela vai discutir com cada funcionário a relação específica de cada um. Humanamente impossível. Então você tem uma entidade de classe, que é o sindicato, né? Legalmente constituída, legítimo. Alguns são associados, outros não são, né? Enfim, hoje você não tem mais obrigatoriedade. Isso, eu ia te perguntar, o empregado, ele é obrigado a se vincular com algum sindicato? Não é obrigado. E o empregador? Também não. Também não. Quer dizer, você tem que cumprir as regras, você não precisa se vincular, mas você precisa cumprir as regras da convenção da região. Isso é importante. Se existe convenção na região, você precisa cumprir. A convenção não é pelo país todo, Não, cada região, cada estado. Então, cada estado, cada região tem a sua convenção. Professores da região oeste de Santa Catarina, professores do extremo, professores do Planalto. Exatamente. Você pode ter municipal, inclusive. Você pode ter o sindicato municipal, até porque rege. As condições são diferentes, né, Sim, professora as Jéssica? realidades Como é que você vai comparar a realidade do Nordeste do país com a realidade do Sul, do Sudeste? Então, cada realidade é diferente e ela tem uma discussão diferente, né? O salário é diferente. Eu particularmente atuo numa empresa que tem atividades em 18 estados no país. Ou seja, nós temos realidades completamente distintas. Nós temos salários completamente distintos para a mesma atividade. E é legal. Não tem problema nenhum. Porque são atividades em locais distintos. Então você não gera qualquer equiparação ou coisa do gênero. Sim, sim. Nossa, e existe assim, não sei se tu percebe, né, eu tô passando nas empresas, às vezes um mal-estar com relação ao sindicato, assim, né, a atuação sindical. E eu vejo, assim, até funcionários às vezes preocupados de se filiar a um sindicato por isso, por aquilo. Mas de novo, né? Às vezes os bons pagam pelos maus, né? Porque assim como você tem bons profissionais, você tem bons órgãos de classe que atuam com seriedade, atuam de modo, eu diria até assim, pacificador, né? Porque nem tudo precisa ser guerra. É possível você construir diálogos conciliatórios, né? Parece que a gente vive um mundo hoje que se eu gosto de azul, eu não posso gostar do verde. Daí eu não gosto de você que gosta de amarelo. Se bem que eu adoro amarelo. De todo modo, assim, tá difícil, né, tá difícil. Ciro? Meu tá Deus. Difícil. E eu acho que a gente acabou criando um estigma com o sindicato. Isso não é bom. Eu percebo isso. Não é bom. E não é legal. Não é legal que se crie estigma. Eu, particularmente, conheço sindicatos muito sérios, Jéssica. Mas muito sérios mesmo, que trabalham demais para o empregado. Com convênios, com sede social, enfim, com uma série de benefícios. Um sindicato atuante. E que também não é objetivo do sindicato ferrar com a empresa. Absolutamente. É o que eu sempre... Eu faço muito pouco isso hoje, mas quando a gente senta para discutir com o sindicato, né? Salvo, como tu falou, tem aquelas pessoas que infelizmente querem tirar proveito, mas o mundo é assim. Todas as áreas. Agora, a gente não pode, né? A questão do princípio da boa-fé do direito civil. A má-fé a gente prova. A boa-fé é a regra. Então, eu tenho como regra que o sindicato
tranquilo, não tem problema nenhum. Mas se criou esse estigma, né? E veja bem, como é que a empresa vai negociar aquilo que eu falei individualmente com cada funcionário? É muito difícil. Como é que ela vai sentar? Como é que ela vai fazer? Ora, bolas. É muito Até mais porque, simples. como você disse, a gente tem empresas que atuam em 20 estados, em 15 estados. Né? Você acaba desfocando da tua atividade, que é ganhar dinheiro, que é para resolver essas questões. Exato, então, então não faz sentido, né? Obviamente que o sindicato do empregado, ele vai tentar preservar o direito do empregado, isso não tem dúvida. E cabe à empresa, né, na medida do possível, fazer o que é possível, pagar o que é possível. Mas eu assim, acho que eu posso falar sem medo de errar. 90% das negociações que eu participei sempre foram muito tranquilas. Os sindicatos sempre foram muito tranquilos. As negociações, né? Mesmo quando você precisou fazer assembleia com funcionários, a gente sempre conseguiu chegar a bom termo. Eu acho que é um pouco de estigma mesmo com o sindicato. E aliás, talvez também pelo perfil de atuação do advogado. Exato, né? E pelo perfil de atuação do advogado. Então a gente precisa tomar. Eu tomo muito cuidado com isso, de você generalizar as coisas. Né? Óbvio que tem os seus problemas, tem, né? Sim. Já enfrentei, tem pessoas que têm má fé. Sim. Aí você precisa se resguardar. É o que eu sempre digo, quando você está lidando com pessoa que tem má fé, você se resguarda. Mas a grande maioria, eu falo sem medo de errar, são pessoas de boa fé que querem preservar direito. Então, somente isso. Eu não sei se tu foi aluno do Dr. Alexandre. A doutora Alexandre Dietrich, sim. E um livro que marcou pra mim, assim, logo no começo da formação, foi um livro dele chamado A Arte do Pacificador. A Arte do Pacificador. E tu sabe que esse livro, ele me ajudou muito nas minhas atividades pessoais, profissionais, e hoje muito na atividade com os alunos e na atividade jurídica. Que é essa tentativa de olhar o outro lado, se colocar naquela condição e chegar a bom termo de modo consensual, pacífico. Desde que acha boa fé, isso é muito tranquilo. É muito tranquilo. Eu tenho como regra, professora Jéssica, independentemente do lado que eu estiver atuando, eu sempre sento do outro lado da mesa. Boa. É importante. É importante você se posicionar. Porque se você não sentar do outro lado da mesa, você não consegue sentir a situação. Sim. Obviamente que eu acredito no meu cliente. Eu sempre vou defender meu cliente. Não tem a menor dúvida disso. Se eu peguei a causa para defender, eu vou fazer. Porque eu acredito nele, porque eu acho que tenho condições, ele tem capacidade de provar a tese dele. Agora, é importante que você sente do outro lado da mesa para você não hostilizar aquilo que você falou. As pessoas hoje, por qualquer coisa, elas têm que brigar, porque né, se não for verde, não tá bom. Tem que ser verde, tem que ser amarelo, tem que ser X. É chato. É muito chato isso, sabe? Porque você acaba saindo do pragmatismo da discussão jurídica, né? E não é legal. Então, eu sempre peço, às vezes, até para os colegas que eu atuo, digo, olha, senta um pouquinho aqui do meu lado. Veja a condição que eu estou passando, né? O Dr. Ciro falou uma palavra bem bonita, assim, várias vezes, que é o pragmatismo, né? Então, ser pragmático no direito é ser objetivo. Objetivo. Que é o que a gente quer aqui. Porque tem muito mimimi, né? A gente podia falar 3 horas aqui, vocês não iam entender nada e a gente não ia dizer nada. Porque é normal. Quem maneja a linguagem jurídica sabe que isso é possível. Não é o que se quer. Nem na atuação, muito menos nesse programa. O que se quer é atuar com pragmatismo, que é o quê? Objetividade. Isso. Preto no branco. Transparência em qualquer área da vida e no direito não é diferente, salva. Perfeito. Salva as relações, salva as demandas. Eu acho que sim, porque você acaba separando as coisas, né? Às vezes as pessoas criam inimizade por causa de uma ação. Bobagem. O que é bobagem. Bobagem. Né? A gente que está em cidade pequena, então... Exato, exatamente. As pessoas, às vezes... Mas eu aprendi a fazer isso, sabe, professora Jéssica? Eu, por exemplo, com colegas, eu separo extremamente. Eu defendo o meu cliente. Agora, acabou a audiência? Acabou. Acabou a demanda, acabou a celeuma. Nós vamos continuar sendo colegas advogados, vamos continuar nos respeitando, e a coisa tem que ser assim, por mais que às vezes as pessoas levem pro pessoal, o que não é bacana. Não, tem preguiça. Porque o caso não é seu, eu sempre digo, o caso não é seu, o caso é do cliente. Defenda, mas não leve isso para sua vida. Show. Ô, Ciro, se a gente pudesse, assim, a gente não pode fazer consultoria aqui, né? Mas a gente pode, para os empreendedores que estão nos acompanhando, tem uma empresa, quer começar, né? Quer contratar, quer ter uma empresa... você que atua muito para empresário e sabe quais são as dores, né? Onde é que pega, assim. O que você diria para quem está empreendendo agora, para quem é uma pequena empresa, ou para quem é até um pouco maior, mas gostaria de estar precavido? Porque nem sempre a empresa tem a condição de ter um advogado como você junto, né? E até não é porque não quer, porque eventualmente...
Para quem empreende aí, a gente sabe, é difícil no custo, começo, né? Você tem que custo. pagar o teu funcionário, tem tributo, tem as responsabilidades, tem que manter a empresa, né? A gente vem de uma pandemia, foi difícil, então... Se a gente pudesse aqui dizer assim, ó, você que é empreendedor, você que tem funcionário, você que quer empreender, isso é o mínimo que você precisa saber para a tua empresa, para você dormir direito, porque essa é uma outra coisa que eu vejo do empreendedor, né? O empreendedor, ele não sacaneia porque ele quer, é porque normalmente ele não sabe ou porque ele não tem grana, e quando ele faz isso, ele não dorme. Ele fica preocupado, aquilo fica maquinando, né? Será que eu vou ter grana para pagar? Será que eu vou ter responsabilidade? A maioria, né? Os caras sérios. Sim, mas é a maioria. Né? Felizmente é a maioria. Eu acho que basicamente delimite tudo que você vai fazer e escreva. Boa. Né? Coloque no papel. Seja seu empregado com vínculo de emprego com carteira assinada, coloque no papel a jornada que ele vai fazer, o que você vai pagar, quanto você vai pagar, enfim. Eu acho que toda essa condição, essa relação que vocês criam, procure ao máximo colocar no papel. Porque quando você tem uma prova pré-constituída, você tem uma segurança. Ah, Ciro, não posso discutir? Pode. Acabamos de falar do princípio da primazia da realidade. Se a tua realidade é uma, o papel é outro, você vai ter problema. Mas coloque o máximo. Aí a questão do empreender, né? Eu acho que a gente... o Brasil ainda está engatinhando, né? Para essa situação do empreender, né? Não é fácil, né? A gente aqui ainda tem algumas amarras. E eu acho que são amarras até necessárias para a gente criar uma cultura. A gente precisa crescer, né? Eu sempre digo, nessa matéria a gente é um bebezinho ainda, né? A gente tem muito que aprender. Como é que nós vamos, por exemplo... vamos pegar um exemplo de quem quer empreender, né? O que é empreender hoje no Brasil? Né? Quero abrir uma oficina, né? As pessoas às vezes confundem um pouquinho empreender, que eu concordo, que não concordo que seja o cidadão vai trabalhar de Uber, ele é empreendedor. Não, ele não é um empreendedor. Ele é um prestador de serviço. Ele pode não ter vínculo com o aplicativo, mas qual o empreendedorismo que ele está fazendo, né? Então nós precisamos diferenciar o que é um prestador de serviço, que também ele vai tirar o dinheiro dele lá e aonde eu queria chegar. E qual a segurança que ele tem hoje? Por exemplo, pega o motorista de Uber, o de aplicativo, enfim, o entregador. Qual a segurança que ele tem hoje? Porque ele não tem vínculo de emprego. Né? Ele não tem contribuição com o INSS, ele não recebe FGTS, não recebe férias. Tudo bem. Eu acho até possível que você faça isso, né? Até porque, realmente, né? Ele presta serviço para várias empresas. Por exemplo, o entregador, desculpa. Né? Ele presta serviço para 5, 6 empresas. Então, ele não tem vínculo, subordinação com nenhuma empresa. Mas aí nós temos que ir um pouco além. Qual a segurança que ele tem se ele sofrer um acidente e ficar 40 dias sem trabalhar? É esse tipo de maturidade que o Brasil precisa criar. Zero. Né? Exato, ele tem segurança zero. Então nós precisamos trazer essas pessoas para um outro formato. Nem só não tem maturidade, como não está preparado. Não tem uma reserva financeira, como não tem, né? Absolutamente nada. Ou seja, então ele se vê sem trabalho, sem renda, as contas para pagar, e aí começam as dificuldades. Então, me incomoda um pouco quando você fala de empreender. É muito fácil você jogar uma palavra ao vento, vamos empreender. Ok, vamos empreender. Mas como é que nós vamos dar alicerce para esse empreendimento? E aquilo que você falou, aí o cidadão quer abrir uma empresa. Ele pensa... Nossa, né? Tudo. Porque ele tem que pensar em tudo, né? Ele tem imposto para pagar, ele tem aluguel para pagar, ele tem não sei o que para pagar, ele tem funcionário que ele tem que contratar e tal. Então não é fácil, né? Nós não vivemos numa legislação, e aqui não só trabalhista, aqui você envolve legislação tributária, você envolve legislação civil, você tem uma série de situações, e o nosso país, você acabou de falar, nós temos 5 milhões de normas. Não é? Normas discutíveis, inclusive às vezes que você conflitantes, né? Que depois tem que vir o judiciário e dizer que você está errado. Qual que vale, você entende? Ou vem o Poder Legislativo e diz, não, esquece essas 5, que agora tem uma sexta, né? que é essa que vai valer. Isso, inclusive, é uma celeuma muito grande para quem quer investir no Brasil. Sim. Né? O estrangeiro que quer vir investir no Brasil, ele quer um pouco de segurança. Né? Eu, particularmente, tendo um cliente de fora, e às vezes você não consegue responder para ele, porque você não tem uma resposta.
Porque essa resposta eu só vou dar se tiver uma discussão, e depois o cidadão pode discutir perder, o cidadão pode discutir ganhar. É porque e é assim que nem tá funciona. escrito na tua caneca, né? Quais Exato. são as fontes do direito, né? Tá aqui, ó. Lei, analogia, costume, exatamente. E depende. E depende. E depende. A gente depende. fala pro cliente, fala, cara, mas vocês do direito é tudo depende? Às vezes depende. Você não precisa ter tudo na norma, né? Não precisa ter tudo na norma, na legislação. Mas o básico, né? Aquilo que geralmente... um pouquinho de segurança, ou um mínimo de segurança você tem que ter. Um princípio que nos apoie na decisão. Exatamente. Porque se você chega aqui... um fala que a alíquota é 5%, o outro é 3%. De repente, pra gente, até esse conflito aqui pro brasileiro que vive, né, nessa celeuma vai. Aí chega alguém de fora e diz assim, mas é 5 ou é 3? Sim. Se eu pagar 3, eu corro risco de pagar 5. Se eu pagar 5, eu Não corro vão risco me de devolver. perder 2. Não vou, você entende? Então, você tem uma série de situações aqui E você entende que, assim, conflitantes. Uma solução para essa situação dos empreendedores que estão na informalidade, ou mesmo para melhorar essa questão do investimento externo, você acha que a reforma trabalhista apoiou? Você acha que uma nova mudança, ou você entende que a educação dos indivíduos é o primeiro passo? A primeira reforma trabalhista sim ajudou, não tenho a menor dúvida disso. Imagine, a gente vinha de uma CLT de 1940 que precisava ser atualizada, né? O mundo mudou, Sim. o Brasil mudou, As não tem relações como. entre As as relações pessoas mudaram. exatamente, né? As pessoas mudaram completamente. Agora nós precisamos ter legislações específicas sobre isso, né? Nós precisamos pensar, nós precisamos criar maturidade, nós precisamos discutir mais de como é que nós vamos trazer essas pessoas para a realidade formal, né? Porque ela não precisa ter, e proteger. Ela não precisa ter vínculo de emprego. A gente precisa desmistificar aqui. Nós temos prestação de trabalho, não é vínculo de emprego, né? Mas como é que nós vamos proteger essas pessoas se elas tiverem um problema? Isso é uma situação que está aí. É um limbo que a nossa CLT não prevê. Daqui a pouco simplificar um pouco as obrigações do empregador. Também. Né? Desonerar um pouco de modo que ele possa, né, trazer esse prestador com uma condição um pouco melhor, um pouco mais segura e continuar tendo esse... Né? Não é muito minha área de atuação, mas aí vem realmente a questão do Brasil, né? Você veja bem que o Brasil, ele tributa serviço e não renda. Sim. Ou seja, nós tributamos o empregador. Você acabou de falar. Sim. O empregador paga lá na folha de pagamento do funcionário uma alíquota X todo mês. Sim. Tendo ele lucro ou não. Que fé. Essa é uma discussão que o Brasil, em algum momento, eu acredito, vai ter que fazer, né? Vai ter que enfrentar. Por quê? Eu acho que os melhores modelos do mundo não tributam serviço. Sim. Eles tributam renda. Quem tem renda, paga. Exato. Quanto mais renda tu tem, mais tu Mais paga, você porque paga. é melhor. Porque você ganha. Meu sonho é pagar muito imposto de renda. Exatamente. Meu sonho, eu quero pagar brinco muito. exatamente nesse formato, professora Jéssica. Quer dizer, aí você tributa, às vezes, o pequeno empregador. Né? Você pega a nossa região aqui, por exemplo, Tem nossa lá 10, região 5, que são 15 empresas de empregados. 10, 15, 20 funcionários. Ele sofre, eu concordo que ele sofre. E para aquele empregado que está naquela empresa é importante, ele precisa do salário, exatamente. ele vê significado. Para o cara que emprega é importante porque toca o seu negócio, mas às vezes não dorme. Às vezes não dorme, por quê? Não sabe se vai conseguir porque ele não pagar. sabe se vai conseguir pagar, porque realmente, para esse empregador, e que é o grande empregador do Brasil, né? O pequeno Nosso e médio maior volume é o é nosso de maior pequeno e de médio. pequeno e médio, né? Nós temos poucas empresas que têm 100 mil funcionários. Sim. Né? Então, o empregador médio e pequeno é o que realmente sustenta a economia. Então, de repente, eu acho que o Brasil em algum momento vai ter que sentar e vai ter que rever isso. Obviamente é uma questão política, muito mais. Aí a gente não tem nem como entrar nesse mérito. Claro. Mas realmente a carga tributária hoje para o pequeno e para o médio, É forte. eu não vou negar que ela é pesada. Sim. Porque ela tributa serviço e não renda. E não renda. Ciro, tá muito bom. Eu ficaria 3 horas aqui conversando com você ou mais, mas para terminar, aquela pergunta assim que não quer calar, né? É verdade que as decisões judiciais no direito do trabalho são sempre favoráveis para o empregado? Absolutamente não. Tan, tan, tan. Absolutamente Aí eu escuto isso o tempo todo. Ai, melhor nem ingressar com a ação, porque se o funcionário ingressar, a gente vai perder. Ou eu vou ingressar porque eu vou ganhar. Você acha que a reforma trabalhista também desmistificou isso um pouco? Ou não teve nada a ver? Eu acho que a reforma... Ajudou. Obviamente que aqui caberia
Mas Horas, outro tanto né? Eu de sei. reforma. A reforma trabalhista, eu acho que ela ajudou em muitos aspectos, sim, né? Acho que a gente precisaria ter discutido um pouquinho mais alguns aspectos, porque quando você não discute, quando você não põe para a sociedade, cria uma celeuma, cria problema, o judiciário tem que intervir, enfim, nunca é bom. Mas eu acho que sim, eu acho que ela foi salutar. Agora, eu vou só te dar um número aqui, para tu entender que realmente não é todo funcionário que ganha. 30% das ações trabalhistas que são propostas são julgadas completamente improcedentes. Ou seja, a cada 100 pessoas, a cada 100 trabalhador que entra com ação, isso é estatístico. 30 não ganham nada, porque não tem direito. E porque o judiciário responde, diz, não, realmente, você trouxe o seu pedido, eu avaliei, você não tem direito. E dos 70% que sobram, não é que ele ganhou tudo. Ele pode ter pedido 5 coisas e ter ganho 2. Pode ter pedido 5 e ter ganho 1. Pode ter ganho tudo. Então, é um mito, uma situação que realmente não corresponde à realidade. Não, a empresa ganha, sim. A empresa, quando ela tem documento, quando ela prova que não teve falha nenhuma, ela ganha o processo sem problema nenhum. Fica a dica para quem tem empresa pequena, média, grande, né? Eu acho que foi excelente, super esclarecedora a fala do Dr. Ciro, no sentido de que a legislação trabalhista existe, é importante, mas é uma relação bilateral, ou seja, existem direitos e deveres mútuos, que o empregador, quanto mais ele formaliza, ou pelo menos escreve quais são as regras, né, menor é a chance de ter ruído nessa relação. O empregado, assim como o empregador, tem direitos e tem deveres, então não é tudo contra o empregador, não é tudo a favor do empregado, ou vice-versa. Achei muito boa a tua fala sobre o sindicato, assim, porque existe realmente um mito de que sindicato só incomoda. Não, o sindicato é uma força importante para a manutenção dos direitos do empregado e exerce bem o seu papel. É uma entidade de equilíbrio, né? De equilíbrio, nós precisamos entender isso, né? Porque não tem como você imaginar, né, que vamos falar do chão de fábrica mesmo, né? Sim. Que é a nossa infelizmente o Brasil é um país que hoje gera muita mão de obra, né? Sim. Poucos empregos bons e muita mão de obra. Sim. A gente precisaria virar essa página, também não é fácil. Sim. Mas como é que você vai representar o cidadão pouco letrado que mal sabe assinar o nome, enfim, que tem uma série de problemas lá do chão de fábrica? Sim. Você precisa da entidade sindical. Sim. Né? Obviamente, você colocou muito bem, tem entidade sindical pouco respeitada? Tem. Mas eu acho que a grande maioria ainda é de boa fé e as discussões são sempre muito salutares. Ai, Ciro, eu aprendi muito. Eu adorei, tenho certeza que quem está nos acompanhando aí conseguiu entender de um jeito simples um pouco do direito do trabalho. Eu sei que você deve estar angustiado, porque para cada uma dessas perguntas que eu te fiz, a gente poderia fazer um programa todo. Absolutamente, sim. Mas teremos outras oportunidades, se você topar, e eu espero que sim. A gente vai falar sobre outros temas no direito trabalhista. Eu vou chamar também aqui uma colega que a gente adora, o Ciro especialmente, trabalha muito próximo da Luana, para falar um pouquinho sobre direitos do trabalhador, ela que atua mais com o trabalhador, então é super legal porque a gente consegue ter esses dois lados. E espero ter você aqui de novo pra gente traduzir um pouco mais o direito trabalhista para esse pessoal incrível que nos acompanha aqui na Juridioquê, o podcast que traduz o direito para ti. Obrigada, Ciro. Deixo aqui um tempo para você se despedir, agradecer, eventualmente se você quiser falar das suas redes sociais, enfim, acho que você deveria produzir conteúdo para as redes sociais, porque tem muita gente precisando saber disso. Eu agradeço, né, professora Jéssica, o convite, realmente, e estou à disposição. Realmente eu não tenho atuação nas redes sociais, né? Você sabe que eu sou extremamente reservado, tenho, né, eu tenho uma relação muito próxima com os meus clientes, isso eu sempre faço, e eu sempre brinco com eles, né, que eu procuro entregar o melhor para eles, naquilo que eu acredito, e eu acho que isso é importante, né? O direito para mim é acreditar. Eu sou apaixonado pela advocacia, né? Sou apaixonado pelo que eu faço, enfim, mas quem sabe aí futuramente a gente faz uma rede social. Fica a provocação. Porque você é muito didática, acho que seria muito importante que as pessoas pudessem acessar esse conhecimento, né? Esse é o nosso objetivo. Então, de novo, agradecer ao Dr. Ciro Heck, que esteve conosco aqui falando sobre direito do trabalho, e a todos vocês que nos acompanham. Não deixem de nos acompanhar, de indicar para os amigos, para a família, seguir no Spotify, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Eu não vou dançar, mas vai rolar aí os trechos das nossas entrevistas no TikTok também. Beijo, brigadão. Juridioquê, Juridicô.